A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o vídeo de hoje, meus irmãos, é resistindo, meus irmãos, a alguns dos irmãos que são rebeldes, né, meus irmãos? Há muitos irmãos rebeldes em nosso meio, meus irmãos. Glória a Deus, que não quer aceitar a palavra como ela é. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, a gente vê nessa internet aí coisas que a gente fica assim, né? Em choque. Glória a Deus. As pessoas querendo viver um evangelho da forma deles. Meus irmãos, a gente vê pessoas nessa internet aí que chama todo mundo de falso profeta, principalmente quando se profetiza desastre, né? Quando profetiza desastre, então as pessoas já metem a língua para cima e diz que é falso profeta e que Deus não usou, que Deus não está usando, que não é Deus quem enviou. Meu Deus, que coisa, hein? Que coisa que está o Evangelho nos nossos dias. Glória a Deus. Meus irmãos, quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz... Capítulo 14, versículo 3, que diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha aí, meus irmãos, é baseado nesta passagem que muitos não estão recebendo os profetas, profecias, porque eles dizem que Deus só envia aqui para consolar, para edificar e consolar, não é? Então, quando se profetiza desastre, então eles dizem que é falso profeta, que não é enviado por Deus, porque a profecia era para consolar e edificar. Isso aí é o crente rebelde, né? Por que ele não prega, não pega essa outra parte aqui que fala exortação, né? O que é exortar? O profeta chega para mim, por exemplo, e diz: olha, não pega aquele voo daquele avião porque ele vai cair. Quer dizer que ele está o quê? Exortando, né? Olha, não vai para tal lugar porque vai acontecer isso, isso e isso. Ele está exortando, né? Mas o crente, quando ele é rebelde, ele não quer pegar essa parte aqui. Ele prefere pegar as outras partes, assim, que é a consolação, a edificação. Mas a parte aqui que fala de exortação, ele não quer aceitar. O apóstolo Paulo aqui, ele não errou. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, essas pessoas que estão falando isso, tempo ainda para se consertar, né? Na presença de Deus. Há tempo para se consertar, porque Deus dá muito tempo. Esse negócio de ficar querendo limitar o profeta, isso não é de Deus. Deus, ele não tem limite, meus irmãos. Deus, ele não tem limite. Mas tem pessoas que estão querendo limitar o profeta. Deus não tem limite. Deus fala o que ele quer falar e acabou. Não é ninguém que tem que limitar o profeta. E aí, meus irmãos, essas pessoas precisam meditar mais na palavra e ver também os acontecimentos, né? Ver também os acontecimentos. No ano de 2007, Deus deu uma visão
para um pastor aí chamado Luiz Antônio, 2007. Deus mostrou para ele o acidente de um avião da TAM. Deus mostrou para ele. E aí, meus irmãos, aconteceu exatamente como ele viu. E quem estava lá dentro? Quem estava dentro daquele avião da TAM? O próprio pastor Luiz Antônio. E aí, isso não é desastre? Isso não é desastre não, né? Isso aí é consolação, então. Não é desastre não, isso aí. Quem estava lá dentro daquele voo, onde morreu 200 pessoas, aquele próprio pastor que Deus deu a visão. E como então que é falso profeta? Porque profetizou desastre. Você precisa se voltar para Deus e parar com essas coisas de achar que as coisas têm que ser do seu jeito. Porque Deus é Deus de misericórdia, que Ele dá tempo para todos nós se arrepender dos nossos atos. Porque Deus não está ordenando ninguém a chamar ninguém de falso profeta. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus entrega o recado da parte conforme Ele quer e acabou. Deus não é limitado. Olha, meus irmãos, mas quando foi para acontecer aquele acidente daquele time lá da Chapecoense, eu me levantei, era no domingo, 2 horas da manhã. Eu me levantei e só deu tempo para eu me deitar. Quando eu me deitei, Deus já me mostrou o céu e aquela coisa bem grande assim no meio da nuvem, do tamanho de um avião mesmo, né? Mas eu não tive o discernimento que era um avião. E ele estava parado no meio das nuvens e eu chamava toda a família, olha ali, saía mostrando para a minha família. E a minha família não conseguia ver. Na onde, mas não conseguia ver. Só eu que via. E daqui a pouco aquele negócio branco saiu andando lentamente para dentro de uma nuvem negra. Para dentro de uma nuvem negra, meus irmãos. E quando foi na terça-feira, aconteceu o acidente com o time da Chapecoense, né? Que morreu, parece que 70 pessoas. Então Deus não mostra acidente? Não mostra, não? Então o que você vai fazer com o Apocalipse, então? O que você vai fazer com o Apocalipse? Que é um livro só de desastre. Deus não mostra desastre não, então. Glória a Deus. Há tempo para essas pessoas se arrepender diante de Deus. Se arrepender. Porque Deus é Deus misericordioso e que Ele dá tempo para todos nós. Parar com essas coisas aí de ficar chamando os outros de falso profeta, porque profetizou desgraça, porque profetizou desastre, é falso profeta, Deus não enviou. Está na hora de parar, meus irmãos. Esse é o conselho que eu dou, porque Deus é Deus de misericórdia e Ele dá muito tempo para a pessoa se arrepender. Glória a Deus. Graças a Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos e não deixe de compartilhar, amém? Os nossos vídeos. Que Deus assim vos abençoe.